Eu sei que eu tenho falado todo episódio, mas eu acho que vale sempre a pena reforçar, porque chega gente nova toda semana. Então, além desse vídeo aqui que eu gravo logo depois do episódio, mais como umas primeiras impressões mesmo pra gente debater, tem também a live, que aí a gente faz um pouco mais longa, lá no Instagram com o Marquinhos do Oficina Geek. Então 16mm e Oficina Geek, lá além de dar opinião, a gente também debate um pouco sobre algumas das teorias de Westworld. Antes de mais nada, comentem aí embaixo já o que vocês acharam do episódio, se vocês gostaram ou não, porque aqui é apenas a minha opinião, a gente pode debater numa boa se vocês concordarem ou não. E hoje eu tinha me preparado para falar de uma teoria que o próprio Oficina Geek tinha postado hoje mesmo, se eu não me engano, que era bem interessante, que falava da possibilidade da série, na verdade, estar em 3 linhas do tempo diferentes, porque quando a Dolores estava com a Charlotte, ela não estava com o Caleb, e o Serac, quando estava com a Maeve, não estava com mais ninguém, e aí poderiam ser só o Serac e a Dolores em todas as linhas do tempo, em todos os momentos do tempo, e o que se passava com a Charlotte estava em um, o Bernard, o Stubbs, o Caleb em outro, e o Serac em outra linha do tempo. Mas nesse episódio a gente vê que, se eu não estou muito enganado, que eu acho que não é o caso, agora acho que se confirma que é tudo a mesma linha do tempo, porque todo mundo começa a se cruzar. Então o Bernard e o Stubbs se cruzam com o William, que estava na mesma da Charlotte, e a Charlotte ao mesmo tempo vai se juntar com o arco que estava a Maeve. Então agora parece que está tudo mesmo na mesma linha do tempo. Isso por um lado é bom, eu gosto. Desde o começo da temporada eu tô falando que eu acho que Westworld deveria trabalhar outras coisas que não só ficar tentando confundir o público com a linha do tempo. Mas é o segundo episódio seguido que eu sinto que rola uma certa... Eu não gosto de usar a palavra enrolação, mas eu não sinto que as temáticas da série estão avançando, eu não sinto que o arco dos personagens estão avançando, isso nos 2 últimos episódios. É um episódio muito bem feito, mas que eu acho que tem alguns problemas até meio sérios. Um dos problemas para mim principal é consequência. Uma série, um filme, tem sempre que ter consequência nas ações. Então, por exemplo, o Hector teve um episódio que é o episódio de despedida dele. Aí a gente vai trazer o Hector de volta, só para finalmente matar o Hector oficialmente agora, o Rodrigo Santoro agora finalmente fora da série, para aí a Maeve ficar mais irritada ainda com a Dolores. Isso eu acho já bem fraco. O outro caso é o da Dolores versão capanga lá, que se explodiu pela causa, e aí a gente vê que, não, na verdade ela não morreu. E esse tipo de coisa me incomoda um pouco, porque a série o que ela faz é colocar o público para sentir pelos personagens, para torcer pelos personagens. Então, a partir do momento que tem uma ação mais grave com os personagens, a gente acredita que aquilo realmente aconteceu com aquele personagem. E aí sempre ter esse negócio de, olha, na verdade não morreu. Olha, na verdade isso era uma simulação. Isso começa a me incomodar cada vez mais. Mas dito isso, vamos começar a tentar ir no episódio mais ou menos pelo que estava acontecendo em sequência. Começa antes da abertura a cena da Maeve conversando com o Serac, ele primeiro, meio que negociando com ele. Eles até passam um pouco pela questão da memória, mas eu acho que aí não tem nada que a gente já não tenha dito antes na série. E fala justamente dessa questão dela procurar ajuda, procurar apoio, que pelo que a gente viu no episódio, o único apoio que ela estava procurando, talvez o Lee, e o Hector, que o Hector já morreu, então pelo jeito ela não vai ter apoio nenhum. E aí em seguida a gente já vai pra terapia do William, que eu vou resumir isso já tudo de uma vez. Não gosto muito, eu acho isso uma grande enrolação, porque o William ele aparece na série em um episódio que ele tá lutando contra os demônios dele do passado. E aí a gente tem mais um episódio inteiro que é ele de novo lutando contra os demônios dele do passado. Pelo menos aqui nesse episódio fica sugerido que ele conseguiu se libertar dessas amarras do passado e agora ele vai ser esse William mesmo, esse William final, digamos assim. E eu não gosto muito da sugestão que eles fazem com o William, porque o William a gente vê uma transformação no personagem, a gente vê a transformação de William para Homem de Preto. E aí, do nada, surge ele criança e uma sugestão de que, na verdade, o William sempre foi meio mal.
Isso eu não gosto, eu acho que não cabe justamente numa série onde, como eu já disse há muito tempo, os personagens eles são mais complexos, eles não são totalmente bons, eles não são totalmente maus, e a gente vê o desenvolvimento de um personagem, pra gente pegar aquele desenvolvimento da primeira temporada, jogar fora pra criar uma nova sugestão na terceira temporada. Não gosto muito disso e torço que, pelo menos daqui pra frente, esse arco do William comece a se desenvolver, saia só... Porque ele foi basicamente isso até agora na temporada, a gente já tá no 6º episódio, faltam 2 episódios pra temporada acabar, e o William ele teve praticamente uma participação nula até agora. Acho legal ele lutando contra os próprios demônios, acho que era algo que realmente deveria acontecer, pelo que aconteceu na temporada passada, com a filha dele e tal. Mas vamos andar um pouco mais, eu acho que é muito tempo gasto, e nesse episódio principalmente é muito tempo gasto, ele vai para um tratamento, ele sai desse tratamento vai para outro tratamento, e ele sai desse tratamento vai para outro tratamento, e tudo isso poderia ter sido resolvido facilmente com uma ou 2 cenas só. Mas o que a gente vê de interessante com o William é que tentaram colocar ali a prótese na boca dele, aquela prótese meio que de controle e tal, que é a mesma prótese que o Caleb traz. Vamos ver se a série vai estabelecer mais algum paralelo entre os dois, ou é só esse artifício mesmo. Em seguida, a gente começa a acompanhar a Charlotte, e a Charlotte, ela tem a possibilidade de ser a personagem mais complexa dessa temporada, porque dadas as dolores cópias, a gente vê que ela é a única que não tá se sentindo à vontade, que ela começa a se misturar um pouco com a Charlotte, então a relação dela ali com o ex-marido, com o filho, ela começa a se relacionar com eles. A Dolores até fala em uma das cenas, eles não são sua família, e ali, em um momento, a virada da Tessa Thompson é incrível, como ela sai de um... Como se ela... Você sente que ela tá saindo, a Dolores fala aquilo, e ela meio que tem que fingir, entre aspas, que ela não tá se importando, mas a gente consegue ver no olhar dela que ela realmente tá se importando com o filho e com o marido. E aí a gente tem no final do episódio, justamente, eles tendo o carro explodido, e isso pode ser mais uma motivação para essa Charlotte se desgrudar um pouco de ser apenas uma capanga da Dolores e começar a ir por conta própria, por sentir como se fosse esse trauma. Então, aí a gente já tem 2 personagens importantes, tanto a Charlotte quanto a Maeve, agora com uma motivação a mais. A Charlotte, eu acho que ela ainda continua do lado da Dolores, a Maeve, ao que tudo indica, vai realmente rivalizar com a Dolores. Mas nesse sentido até tem um diálogo que é interessante, apesar de não tão bem escrito, entre a Maeve e a Dolores, que é a Dolores questionando a Maeve, falando que ela fala tanto também em ajudar os hosts, ajudar a filha dela e tal, mas que quando não é os hosts que ela conhece, ela não se importa, porque o Serac tá queimando e todos os hosts, não vai ter mais hosts, e mesmo assim ela tá se unindo com o Serac. Então, nesse sentido, o diálogo funciona bem. Eu não gosto muito quando a personagem da Dolores ali, uma das personagens da Dolores, né, que aquela é a que teoricamente seria a Dolores, que era o capanga que se explodiu, fala pra ela, ah, você não é uma vilã, eu também não sou, somos sobreviventes. Sério que você precisa expor esse tipo de coisa que a gente já tá falando há 2 temporadas, todo mundo já sabe disso? Então, tem uns certos momentos que a série, os diálogos dela doem um pouco no ouvido, e essa eu acho que foi um desses momentos. Mas, no geral, o contexto da cena é muito bom. E aí, acho que a gente entra no ponto final ali, que é a fuga da Charlotte depois que ela é descoberta, o plano do Serac mesmo de destruir os hosts, destruir o parque e tal, e a Charlotte tentando salvar eles, fazer um backup deles. Eu acho que ela vai ter conseguido, porque apesar do Serac já saber o que ela ia fazer, no final ela vai conseguir, porque não tem como acabar com os hosts, senão a gente perde possíveis personagens pro futuro da série, então acho que isso não vai acontecer. Mas o que eu não gosto em tudo isso são alguns problemas de roteiro mesmo. Por exemplo, o lugar onde a Maeve tá é justamente ali do lado da onde tá, no subsolo, pelo que tudo indica pela geografia ali do lugar, que é no subsolo da onde é a Delos. Sério que o Serac ia guardar a maior preciosidade dele no subsolo da Delos? Então assim, você vai deixar sua maior arma na mão do inimigo, porque ele meio que já dá a entender que ele sabia que a Charlotte estava ali. Então ele vai, enfim, sei lá, não gostei muito disso, eu acho que é mais uma facilitação narrativa. Outra facilitação que soa até como Deus Ex Machina é quando a Charlotte está encurralada, ela trazer aquele robô gigante com um CGI muito questionável, que chega do nada pra salvar ela e tal. E é isso que eu já venho falando há muitos episódios.
alguns dos problemas dessa temporada está sendo justamente, parece que a série ela sabe onde ela quer chegar, só que às vezes para chegar ela não sabe como desviar de alguns obstáculos no caminho e acaba criando umas certas facilitações que incomodam um pouco. E como sempre, como eu já disse no episódio passado também, vai ter a cena de ação do episódio, aqui não é diferente, mas aqui pelo menos a cena de ação do episódio é muito bem feita. As cenas de ação com a Charlotte e tal são muito bem filmadas, a gente compreende tudo que está acontecendo em cena, elas têm impacto e tal, então eu acho que nesse sentido até funciona. Mas eu acho que eles não precisam ficar nessa estruturazinha de sempre ter um momento de ação do episódio, porque precisa ter, porque senão o público não vai gostar do episódio. Eu acho que não precisa disso. Mas enfim, parece que eu odiei o episódio, o que não é verdade. Ainda assim, eu acho um dos mais fracos dessa temporada, principalmente nessa questão de ter alguns problemas de roteiro, dessa falta de você sentir a continuação das coisas, você sentir que algo que aconteceu ali atrás teve um impacto lá na frente e vai continuar tendo esse impacto. Muitas vezes o que o Westworld faz é justamente a gente, nossa, teme muito por uma coisa, essa coisa acontece, e lá na frente fala, sabe aquilo que aconteceu lá atrás? Então, meio que não importa muito. Esse tipo de coisa me incomoda um pouco, mas acho que o maior problema desse episódio é justamente ele ficar mais ou menos no mesmo lugar do que já estava o episódio anterior e que já estava o episódio 4 também. Então, são dois episódios que eu não sinto muito a série avançando, não avança tanto na narrativa, tanto na história dos personagens, quanto tematicamente também é uma temporada que fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro. E aos poucos eu começo a sentir falta de mais personagens, talvez, de mais arcos aqui, porque parece que tá tudo muito fechado, tá tudo muito certo, a gente já sabe onde vai dar aquilo, o que vai acontecer, qual é o conflito, então acho que desde o terceiro episódio parece que a gente já sabe exatamente onde tudo vai dar, e aos poucos parece que eles não têm nenhum elemento para surpreender a gente. Mas uma coisa que o Westworld sempre soube fazer foi surpreender o público e a gente sempre espera que ele surpreenda a gente de novo. É isso que eu espero. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do episódio, se vocês concordam comigo ou não. Não é que eu odiei o episódio, mas sem dúvida eu achei esse um dos mais fracos da temporada. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e também passa aqui no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Então a gente produz conteúdo pro Instagram também, como eu disse, vai ter a live hoje às 7 horas da noite lá. A gente produz também pro Twitter e a gente tem um podcast que a gente até gravou recentemente com o William Tavares da ESPN, um programa que ficou bem legal, vale a pena conferir. Por hoje é isso e corta!